Vamos entender melhor comparações entre Deus e o diabo, Satanás. Existem pessoas e também religiões que buscam confundir o entendimento de pessoas que são seguidoras de Jesus Cristo. Estas pessoas buscam desconstruir convicções de pessoas que seguem e que têm desejo de seguirem a Jesus Cristo. E estas pessoas fazem comparações entre Deus e o diabo. E algumas vezes querendo colocá-los de forma semelhantes ou iguais. Na verdade, existem características semelhantes entre Deus e o Satanás, mas há várias coisas que os diferenciam totalmente e os dividem em duas partes. Nem todas as pessoas têm medo de Satanás, nem todos o detestam, nem todos não querem aproximar-se dele. Na verdade, existem uma grande quantidade de pessoas que gostam de Satanás, adoram Satanás e servem a Satanás. Talvez pelo fato de ele também ser um ser poderoso. Veja que ele tem tanto poder e tantas capacidades extraordinárias que no livro de São Mateus conta o relato bíblico que quando Jesus foi tentado pelo Satanás, o diabo, o transportou a um monte muito alto. Então veja só, o diabo teve capacidade para transportar o próprio Cristo. Isto também porque Deus e o próprio Cristo o permitiu que ele fizesse. Então, pessoas e religiões que buscam embaraçar a mente e destruir convicções de pessoas que seguem a Jesus, usam argumentos do tipo, dizendo, se Satanás é mau e mata as pessoas, Deus também fez isto no passado, como é o exemplo do dilúvio e também na travessia do Mar Vermelho. Deus fez promessa ao povo de Israel e disse, eu serei o vosso Deus e vós será o meu povo. Só que haviam outras nações que faziam oposição ao povo de Israel e queria também destruí-los. Então eles entravam em confrontos e Deus permitia que o povo de Israel vencesse aqueles confrontos, aquelas guerras, e isto gerava morte de muitas pessoas. Mas chegou uma ocasião em que Deus disse, eu me arrependo de ter destruído o homem com água e não farei mais. Então Deus fez um outro plano, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo como o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Então observa-se que neste plano de Deus de enviar Jesus Cristo como Salvador para todo o homem de todas as nações, agora não só mais o povo de Israel tem o direito de ser chamados e considerados povo de Deus. E agora também Deus não é mais somente Deus do povo de Israel, mas Deus é Deus de todas as nações. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer nacionalidade, pode ser chamado filhos de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, neste plano de Deus de enviar Jesus Cristo como Salvador para toda a humanidade, não houve mais casos em que pessoas perderam a vida em grande quantidade, como se diz, em grande massa de pessoas. Mas, pelo contrário, muitas vidas foram poupadas, como é o caso daquela mulher que foi apanhada em adultério. Em outra ocasião, o próprio Cristo falou, eu não vim tirar a vida dos homens, mas vim salvá-los.
Há pessoas que pensam que podem construir uma amizade verdadeira com o diabo, Satanás, o que é um equívoco, um engano. A possibilidade de construir amizade entre seres espirituais, como é o caso de Deus, e o diabo, o próprio Satanás, é uma realidade. Só que Cristo chama o homem para uma amizade sincera e verdadeira, em que Ele cuidará de nós e intercederá por nós junto a Deus, ao Pai. Então, há pessoas que se enganam pensando que podem também construir uma amizade verdadeira com o Satanás, e que Satanás, o diabo, os livrará de coisas ruins. Mas Satanás não tem intenção de criar amizade sincera com nenhum ser humano. O que ele quer é apenas ganhar a confiança das pessoas para estimular e inspirar as pessoas a cometerem erros e pecados em série até levá-los à própria morte. Um exemplo claro de que Satanás não tem intenção de construir amizades reais e verdadeiras com os humanos é o caso de Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus Cristo. Observem que Judas vinha em uma sequência de erro e pecados e mantinha uma relação de amizade com os príncipes e sacerdotes, acreditando ele que havia entre eles uma amizade verdadeira. Mas quando Judas o traiu e entregou Jesus Cristo por dinheiro, e vendo Judas que Jesus havia sido julgado, arrependeu-se profundamente e procurou aqueles príncipes sacerdotes para tentar desfazer aquilo que ele havia feito, dizendo: pequei contra o sangue inocente, pensando que aqueles príncipes e sacerdotes haveriam de desfazer o negócio que haviam feito. Mas eles não quiseram aceitar a proposta de Judas e disseram: que nos importa, isto é contigo. Então Judas arrependeu-se amargamente e arremessou para dentro do templo as moedas que havia recebido deles. E entristecendo profundamente, foi enforcar-se. Então, olha só, Judas acreditou que havia uma amizade real entre ele e aquelas pessoas que estavam inspirados por Satanás para crucificarem Jesus Cristo. Não que precisava disto para que a palavra se cumprisse e Cristo fosse crucificado, mas porque o interesse deles em crucificar Cristo, na verdade, era um interesse político, temendo perderem postos de trabalho e também patentes. Mas observe que na amizade entre Jesus Cristo e Pedro, aquele que negou Jesus por 3 vezes, aconteceu diferente. Cristo avisou a Pedro, dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então, assim identifica-se a grande diferença entre Deus e o Satanás, o diabo.